Shabbat Shalom para todos presentes esse café da manhã com a família Rodrigues. Estamos aí com o senhor Esdras, Atos e Aron e o senhor Atos Baruch, Shalom. Esse Shabbat, as novidades, o que está acontecendo? Bom dia, Shabbat Shalom a todos. Essa semana foi uma bem corrida, né, de estudos, de trabalho, entre outras coisas, né, que está acontecendo comigo nessa vida. Mas, eu estou falando bastante sobre a ajuda no seu desenvolvimento pessoal, como eu estou falando toda semana. Eu que acredito que vai ajudar muitas pessoas, né, para atingir os objetivos dela. E o que eu vou falar hoje vai ser estudo, como é que estudar. Muitas pessoas falam que tem que estudar muito tempo, tem que estudar mais 8, 9 horas por dia. Assim, estudar muito não quer dizer que você tenha qualidade. Você tem que estudar pouco, porém com qualidade. Mas aí, claro, dependendo do que você está estudando, exige que você estude mais. Mas, tipo, se você não consegue ter foco naquilo, para aquele, sei lá, 8 horas seguidas, vai parcelando durante o dia. Estuda 3 horas de manhã, 2 horas de tarde e o restante à noite. Só vai estudar 4 horas, 2 horas de manhã cedo e 2 horas antes de dormir. Faz isso, entende? É assim que você vai chegar no seu objetivo. Se quer passar no concurso, se quer passar numa boa prova, numa faculdade, uma prova de escola, qualquer coisa assim, fazer isso. Não só para prova, mas para qualquer coisa que você quer alcançar, entende? É isso. Isso vai ajudar você a alcançar grandes objetivos. Shabbat Shalom a todos e um bom descanso. Shabbat Shalom, seu Atos Baruch, obrigado, ótimos estudos, boa caminhada. Senhor Yaron, e aí as novidades da semana, o Shabbat, o que tem a nos falar, suas frases? Essa semana foi ótima e sobre uma frase que eu lembrei ontem, que uma amiga minha falou, que para você superar as suas coisas na dificuldade, comece a exercer elas de uma maneira mais calma, basicamente. E a sua frase? Foi essa frase. Seu slogan? Tá. Uma boa vida, um bom Shabbat, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E um bom Shabbat para todos. Muito obrigado, senhor. Um ótimo café da manhã. Está agradável o café? Sim. Muito bom. Senhor Edson está aí dentro dessa caixinha. O que tem a nos falar? Dá um bom dia pro pessoal aí. Bom dia, pessoal. Estou aqui na chuva, do lado de fora de casa hoje, aqui no Rio Grande do Sul. É um dia chuvoso, hoje é um sábado chuvoso. E bom, eu vou dar mais detalhes do que aconteceu essa semana no meu vídeo, mas é bom estar aí. Eu mesmo estando longe, estou próximo, né? Hoje o dia está agradável, está bem bacana, tudo está indo bem. E é isso, pessoal. Cuidem-se, dê mais detalhes do vídeo e um abraço para todo mundo. Desejo Shabbat Shalom excelente para cada um que está assistindo. Certo, aí, senhor. Parece que está nos States. Muito bom, obrigado pelas informações. Senhora Rejane, Olá. Shabbat, café da manhã, Parashá. O que tem a nos falar dessas Parashot dia a dia? Bom dia a todos, Shabbat Shalom. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Obrigado por curtir, por compartilhar e obrigado por nos assistir. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Fique à vontade para perguntar. E aí, em um ou dois dias, se tiver uma pergunta, a gente responde. Essa porção, né, da semana. Tem uma novidade aí. O Esdras hoje participou um pouquinho aí com a gente na live. Como é que dá o nome? É vídeo chamada. E eu não sei se vai dar para ouvir tudo que ele falou, mas ele simplesmente resumindo que teve uma semana muito boa, agitada, apesar da chuva, e que manda um abraço e para que a gente se cuide. Essa porção dessa semana é uma porção muito séria, né, muito importante assim, no trajeto ali da vida de Moisés e do irmão dele, o Arão, porque é a porção das 3 últimas pragas, né? Quando elas são invocadas, então caem os gafanhotos. A primeira, né, a 8ª praga seria a praga dos gafanhotos. Já estavam feridos, já estavam com fome, já tinham ficado muito machucados, perdido muitas pessoas. Enfim, estava devastado o país e veio então os gafanhotos e devoraram tudo. Os egípcios, eles achavam que a gente come gafanhoto. O gafanhoto fazia parte da alimentação dos egípcios.
Então eles pensaram, a gente come gafanhoto, então não vamos ficar sem comer, pelo menos temos uma proteína a mais, estranha, mas a mais, tal, não sei o quê. E de repente todos os gafanhotos desaparecem. E eles continuam na fome e os gafanhotos devoraram tudo e foram embora. Veio então a nona praga, que foi a escuridão. A escuridão, ela é muito, assim, vamos dizer assim, falar dela é uma cegueira, que não é uma cegueira física, mas é uma cegueira realmente espiritual. É dito que os egípcios não enxergavam um palmo além do seu rosto, eles ficaram realmente cegos, mas os hebreus que estavam lá no Egito, ou até mesmo alguns egípcios que entenderam que a mão do Eterno estava pesando sobre o Egito por conta da perversidade causada contra esse povo, esses egípcios, eles não ficaram cegos, mas também não podiam fazer muita coisa por as pessoas que eles amavam. E essa escuridão, nesse período que durou, né, uma semana, os hebreus que estavam contra o Eterno morreram e foram enterrados em segredo, em silêncio. Por que isso aconteceu? Para que os egípcios, quando voltassem a enxergar, não ficassem falando, tá vendo? Deus matou o próprio povo, para não ficar o deboche, né? Então foi feito tipo assim uma coisa meio que secreta do Eterno. A escuridão veio para isso, para que eles não vissem o crime dos hebreus, vamos dizer assim, dos hebreus que foram contra o Eterno. E tem então mais um pedido de Moisés para Faraó libertar o povo e o gado que sobrou dos hebreus, e Faraó não liberta, e com isso veio a praga terrível, assombrosa e lembrada até hoje, que é a praga da morte dos primogênitos. Na casa de toda pessoa que desobedeceu o Eterno naquela noite, morreu o primeiro filho. Então foi um acontecimento terrível, que isso sim fez com que Faraó entendesse que Egito estava passando sob o peso da mão do Eterno. E ele então volta para Moisés e fala para Moisés retirar o povo. Só que, como se não bastasse, na metade do caminho lá que Moisés já estava com o povo, Faraó se enfurece e quer, então, mais uma vez, debochar do Eterno e trazer o povo não mais para ser escravo, mas para eliminar todo o povo hebreu. E aí eles se afogam naquele episódio lá, né? Todo o reino, o exército, a força de Faraó é afogada, o mar se fecha e os hebreus saem livres e com os pés secos lá no deserto pós ali o mar de junco, que não é mar vermelho, a tradução foi feita errada. E esse é o resumo da paraxá de hoje. Não vamos permitir que os gafanhotos devorem a nossa safra e saiam voando. Não vamos permitir ficar cegos diante das situações que têm acontecido no dia a dia, no nosso dia a dia. Vamos sempre tentar resolver o problema antes que ele cresça, né, e crie muito pelo para a gente tratar. Os problemas vão sempre chegar, sempre, enquanto estivermos vivos, vamos ter problemas para resolver. Isso é comum, é normal, a vida é assim. E não vamos perder a nossa prole, os nossos primogênitos, por conta de não ensinarmos a ele o amor ao Eterno, o cuidado para com tudo que se refere ao Eterno. Porque é importante passar adiante para os filhos a bondade, a serenidade e o respeito mútuo um ao outro e o amor ao Eterno. Então é isso, a porção ela é triste para quem está no período emocional, vai ler essa porção, vai ficar um pouco triste, entristecido por conta do sofrimento que aconteceu ali com esse povo, tanto do lado dos egípcios quanto do lado dos hebreus. Foi um episódio muito triste, passou e as forças são destruídas, né? Por situações inesperadas, vamos dizer assim. Às vezes parece que aquele inimigo, que ele é muito poderoso, é indestrutível, é visto até como um Deus, mas ele é derrotado por um estalar de dedos do Eterno. Então não se preocupe, tudo passa, tudo tem começo, meio e fim. Atravesse e seja bom. No mais, tenha uma boa vida. Shavuot. Shavuot, senhora Regiane, um ótimo café da manhã, uma ótima semana. Vamos ter uma palavrinha com o senhor Esdras e Vinícius, rapidinho com os senhores. Já volto já, transferindo para o senhor Esdras. Fala aí, Esdras, como é que está o sul desse país? Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, Shabbat Shalom para todo mundo, né? Um ótimo dia aí.
vocês. Hoje aqui no Rio Grande do Sul tá chuvoso. Essa semana foi hiper chuvosa, ainda mais aqui onde eu tô morando, né? Eu fiquei sem energia. Não cheguei a ficar sem energia, né? Mas ficou com uma fase só por 2 dias e sem água fiquei um dia. Porque as chuvas aqui no sul realmente são muito mais fortes que lá no Rio de Janeiro, né? Eu fiquei lá, né? Aqui foi uma ventania muito forte. Aqui em Canoas, né, onde eu moro, chegou a ventos de 107 km por hora. Aí no dia seguinte que eu fui pro trabalho, né? Acabei sendo liberado mais cedo porque não tinha energia, o prédio lá estava funcionando por gerador e mesmo assim não adiantava. Tava uma loucura absurda. Um caos total, sabe? Tanto Porto Alegre quanto Canoas. Aí quando eu tava indo pro trabalho também, né? Cheio de árvore caída, muita árvore caída pela rua, muito fio, muito poste caído. Os ventos aqui chegaram a 107 km por hora. Isso é um furacão, assim, na minha concepção eu sei que não é, né? Chega a ser só um ciclone, né? Mas pra mim é um furacão, porque eu nunca vi ventos de 107 km por hora. E foi tão forte a chuva, né? Que uma telha voou na minha porta. Foi uma loucura total, porque no domingo choveu granizo. E isso foi, acho que na quarta-feira. Na quarta-feira foi essa loucuragem gigantesca, né? Dessa chuva que teve. Foi de noite a chuva. Foi tenebroso. Muito tenebroso a chuva aqui no Rio Grande do Sul. Agora as coisas estão ficando mais tranquilas, né? A energia aqui em Canoas, uma boa parte já voltou, não foi toda ainda. Uma boa parte também lá em Porto Alegre voltou também, então até que tá mais tranquilo. E bom, notícias dessa semana, né? Além dessa loucura que foi aqui no Rio Grande do Sul. Bem, a gente está tendo ainda muita questão da eleição North America. Mas falando em América do Norte, né? Acho que eu vou focar bastante lá hoje. A gente teve já as prévias onde o Trump ele ganhou bastante de lavada, acho que no estado de Iowa. Não lembro direito agora do estado, mas acho que é Iowa, tá? Posso estar enganado. E ele certamente vai ser o candidato escolhido para poder participar das eleições agora em 2024. Um outro detalhe muito engraçado, esse foi assim, o auge da semana em questão de comédia até, é a nossa queridíssima Patrícia Leles. Quem se lembra, quem tava no Twitter ali por volta de 2019, lendo a Pat Lelé, da Patrícia Leles, né? Ela é, se não me engano, eu não tenho certeza, mas eu acho que ela é gaúcha daqui. E ela é mitomaníaca. Ela dizia que né, tinha um marido americano, ela chegou a roubar um monte de foto de criança dizendo que era o filho dela. Assim, bizarro. Foi um caso muito bizarro, muito bizarro. E agora ela está sendo perseguida pela FBI, porque ela aplicou fraudes. Muita gente aplicou fraudes de imigração, né? Ela dizia que era uma advogada de imigração e brasileiros queriam pra lá, ela pegava o dinheiro deles para poder agilizar o processo. Só que ela chegou a roubar mais de 700 mil reais, ou foi dólares? Acho que foi dólar, não, reais, foi reais. E assim, que cômico, o negócio tá cômico demais. O próprio perfil oficial do FBI mandou, né, postar a foto dela, tá procurando ela. A nossa queridíssima Pat Lelé, que era candidata pelo PT, ou era pelo PSOL na época da eleição de 2018, agora está sendo perseguida pelo FBI por ser uma fraudadora. É muito engraçado, sabe? Como o mundo dá volta. Ou como o pessoal fala, o mundo não dá volta, ele capota. E como capota. Tá cômico, foi uma semana cômica. E bom, é isso. Cuidem-se, né? Vai ser uma semana ainda cheia de coisas. E, como eu sempre falo, como eu sempre digo, estudem. Estudar é bom. Conhecimento é uma coisa que ninguém tira de vocês. Mas é isso, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado pelas notícias, pelas informações, fantástico! E agora, uma palavrinha também com os senhores, nesse um pouquinho de Taná. Já volto a falar com os senhores, até breve. Todos vocês, mais um shalom. E aí? Bom, como eu prometi, né, a gente vai caminhar passo a passo, mas bem devagar. Estamos em Taná. Para quem não sabe quem é o Taná, é aquela parte da Bíblia que fica entre Juízes, capítulo 1, até Malaquias. Dali você pode se basear, na sua Bíblia em casa mesmo tem, e aí você pode se basear. Essa é a história que a gente vai relatar aqui, vai falar um pouco.
dei a introdução alguns shabates atrás, e nesse eu vou falar somente do capítulo 1, nesse café da manhã agradável, que na sua casa é melhor do que o meu, eu tenho certeza disso. Bom, Juízes capítulo 1 começa simples, é a continuidade da travessia do Rio Jordão. E aí começa a história do povo de Israel, o povo novo, a nova geração que nasceu em deserto, a maior parte, quase que 98% nasceu em deserto, e o restante está entrando em terra de Canaã. Bom, primeira coisa que acontece lá é, no Juízes capítulo 1, ele fala sobre a consulta do Senhor na liderança contra os cananeus. Quer dizer o seguinte: quando você tem inimigos na sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é consultar o Eterno, ou o seu Deus, como lidar com a situação, como avançar. Seria um trabalho difícil, uma viagem complicada. Em resumo, ele está ensinando aqui a se planejar. Tenha um planejamento bem antes, para que você tenha êxito contra o seu desafio. Segundo, tá? Judá e Simeão são escolhidos para a batalha. Significa que você precisa organizar líderes na sua vida durante uma travessia de guerra. Pode ser um rabino, uma pessoa que instruiu bastante a você, que você tem veracidade, que essa pessoa não lhe passa um erro, mas sim um acerto. Em geral aí se baseia-se mais pelas as pessoas que já viveram e acertaram. Então a Torá, Moisés, é uma boa referência de acerto, porque ele dá padrões de vida, de assertividade e de êxito. A promessa de entrega de terra aos israelitas, no terceiro tópico, tudo no capítulo 1, promessa da terra. Você tem uma promessa que você vai ter êxito naquele propósito que você tem, naquele objetivo. É uma viagem que você tem que fazer, é uma imigração para um outro país, então você vai ter êxito porque você se planejou antes, você colocou lideranças atrás de você. O Éder, por exemplo, o Éder, ele saiu daqui do Rio de Janeiro, mas quem estava por detrás deles são os pais. Os pais deles orientaram, deram informação, sem falar o Eterno, é claro. E a gente falou dinheiro aqui, mas não é bem o dinheiro não, mas ele se organizou antes para ter um pouco de dinheiro para poder fazer uma viagem, mas principalmente a liderança. E com isso, quarto ponto, guerra contra os cananeus e fariseus. Significa que você vai entrar em guerra, e guerra significa luta. Luta significa fome, solidão, tristeza. Você vai brigar, você vai guerrear. Você não vai para um piquenique. Então, o povo de Israel, quando saiu do deserto para entrar em Canaã, sabia que iria guerrear. Dá medo? Dá. Vai cagar nas calças? Vai. Mas vai ficar de pé. E vai lutar. É guerra. Entendeu? E quinto ponto, aí fala, no capítulo 1, é a introdução de um juiz chamado Otoniel para governar Israel. Ou seja, é fundamental sempre ter uma liderança sobre você e sobre um povo, para que não se haja perca dos valores e perca da diretriz, das referências de vida. Em resumo, tá? Capítulo 1 fala o seguinte, eu estou olhando aqui que é mais fácil para não me perder. Fala o seguinte, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. O versículo central do capítulo 1 é que Judá vai subir e eis que vai ser entregue a terra na mão dele. Significa que o fato de você se organizar tem uma promessa que a terra será sua. A terra será sua mediante esses pontos. Juízes capítulo 1 fala sobre organização, fala sobre diretriz de pessoas, guerra e a promessa de ganho e um Deus sobre sua cabeça. A todos aí, um bom Shabat, um bom café da manhã, e o próximo Shabat a gente vai falar de Juízes capítulo 2, já para você ler e acompanhar conosco. Shalom!